Fala família Liga, Igor falando. O último padrão de fundo macro do Bitcoin, os fundos de bear market, vai acontecer muito provavelmente hoje às 9 horas da noite. Então vamos falar sobre isso e também fazer uma leitura aqui no Heikin Nash pelo gráfico mensal, porque a gente está abrindo mais um mês, julho chegou, então vamos dar uma olhada o que esperar. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. Vamos começar aqui com o gráfico semanal do Bitcoin, porque hoje, às 9 horas da noite, a gente fecha mais uma semana aqui no gráfico semanal do Bitcoin. E muito provavelmente, o que a gente vai ter hoje, às 9 horas da noite, é que o último padrão de ciclo que a gente usa para mapear os fundos, ou seja, os padrões que mostraram nos últimos ciclos que nós estávamos próximos ao fundo do Bitcoin, então o último padrão ele vai ser acionado, digamos assim, hoje às 9 horas da noite, que é o cruzamento dessas duas médias móveis aqui, que eu chamo de Bull Market Support Band, com o Fair Value, que são indicadores pagos do youtuber Benjamin Cohen. Caso você tenha interesse, dá uma olhada lá no canal dele. Então, a gente nota aqui que nós estamos muito próximos aqui um do outro. Na semana passada, minha expectativa era que até talvez a gente tocasse aqui, mas não teve aqui o cruzamento. Então, dessas duas médias móveis para baixo, de forma inevitável, isso vai acontecer hoje às 9 horas da noite. Se a gente olhar aqui no passado, a gente vê claramente que isso indicou para a gente que o fundo esteve próximo do Bitcoin. A gente nota aqui que no último bear market, então, em 2018, em dezembro de 2018, a gente teve aqui uma acumulação dentro do Fair Value, quando o preço ele rompe para baixo o Fair Value e o Bull Market Support Band também. Se a gente pegar aqui literalmente quando ele fez o cruzamento, vocês notam que foi bem na semana que a gente fez o fundo macro aqui do Bitcoin no bear market 2018. Em 2015, vocês vão notar que a gente fez o mesmo padrão. A gente então teve uma acumulação aqui dentro do Fair Value, quando os preços romperam para baixo aqui do Fair Value, a gente nota que pouco tempo depois também o Bull Market Support Band rompeu para baixo do Fair Value e em 2015 a gente teve então o cruzamento uma semana depois do fundo do Bitcoin. Então o Bitcoin fez o fundo, na semana seguinte a gente teve esse cruzamento. Esse é o último padrão de fundo que falta ser acionado para a gente ter então todos os padrões de fundos que a gente vem mapeando desde esse momento aqui em que o Bitcoin ele fez o rompimento aqui do Bull Market Support Band. A expectativa nesse momento é que se a gente fizesse um padrão de uma possível continuação aqui de preços, como a gente fez aqui em setembro de 2021, então vocês notam aqui que a gente fez esse rompimento em setembro aqui, a gente veio aqui no Bull Market Support Band, testou ele como suporte e aí sim, nesse rompimento aqui, a gente fez uma nova alta histórica. Então, nesse momento aqui em que a gente rompeu o Bull Market Support Band, a expectativa aqui era que nesse momento o Bitcoin ele conseguisse aqui ter uma continuidade de movimento, voltasse para testar as médias móveis, respeitasse elas como suporte e aí sim continuar fazendo o seu movimento. Isso não aconteceu, então acabou que a gente teve mais força no movimento descendente, porque sempre que a gente faz um rompimento falso, isso é negativo aqui para os preços, e desde esse momento, então, nessa barra aqui que a gente voltou abaixo do Bull Market Support Band, a gente começou a mapear todos os padrões de fundo que eu utilizo, então, no passado, para que caso o passado volte a rimar, esses padrões de fundo, eles conseguem dar um indicativo para a gente de que o fundo pode estar próximo. É o que eu sempre falo, não necessariamente de preço, mas a gente pode estar próximo da semana que vai formar o fundo do Bitcoin, caso o passado volte a rimar. É sempre bom frisar essa frase, porque é caso o passado volte a rimar. A gente sabe que a gente está vivendo uma situação única de mercado. O Bitcoin pela primeira vez ele está passando por uma recessão mundial, isso nunca tinha acontecido antes na história, então acaba sendo que todo mundo vai aprender com esse momento histórico do Bitcoin. Vamos ver como isso vai se desenvolver. O Bitcoin ele já passou por coisas únicas no passado, como a gente pode ver aqui, o Corona Dump foi algo também único da história, e o Bitcoin respondeu muito bem aqui ao Corona Dump, que naquele momento também nunca ninguém
tinha passado por isso, ninguém sabia como o Bitcoin ia responder a isso, e o Bitcoin acabou correspondendo de uma forma muito positiva, continuando seu ciclo como sempre foi no passado. A gente teve o halving aqui em maio, e depois o Bitcoin fez uma bull run parabólica aqui até 65 mil dólares, que foi o primeiro topo do ano passado que o mercado fez. Então, situações históricas que o Bitcoin já enfrentou, para mim essa é a principal, esse momento aqui até hoje foi o principal teste de fogo que o Bitcoin viveu, porque ninguém estava preparado para o Corona Dump, ninguém sabia, ninguém nunca tinha nem passado por uma crise dessa magnitude, uma crise de saúde mundial que acabou afetando também todos os mercados. E mais uma vez, então, o Bitcoin ele está enfrentando um desafio que agora é essa recessão econômica mundial. Vamos ver como vai corresponder, mas tudo que a gente tem o passado para analisar o presente e ver então se o Bitcoin ele pode estar próximo de um fundo ou não, sempre com uma estratégia bem definida. Vocês já sabem qual é a minha, tem vídeo aqui aberto no canal. Caso você não tenha visto ainda, é só procurar aí, navegando no mercado Liga Cripto, eu explico minha estratégia a fundo. A gente vem em busca sempre confluência para tentar dosar a intensidade dos nossos aportes aqui em Dollar Cost Average, então a gente mapeia os padrões de fundo justamente para conseguir dosar ali a intensidade, mas a estratégia ela é sempre soberana. Então hoje às 9 horas da noite vamos ter esse cruzamento e vamos ver então como os preços eles vão corresponder com esse último padrão de fundo aqui sendo acionado. Amanhã eu devo fazer um vídeo justamente mostrando aí todos os padrões de fundo de novo, dando uma atualizada em todos os padrões de fundo, então, já que a gente vai ter o último padrão de fundo se formando. E se você tem interesse em negociar criptoativo, aqui no canal a gente indica Crypto.com, link na descrição com desconto nas corretagens, e para o mercado futuro a gente indica Bybit, link na descrição também, que você pode ganhar muitos bônus, dependendo do primeiro depósito que você fizer, você pode ganhar até 3 mil, 4 mil dólares de bônus, dá uma olhada, link na descrição do vídeo. Para fechar, vamos voltar aqui rapidamente ao gráfico do Bitcoin, mas vamos botar aqui na base mensal. Afinal, a gente tá aqui em julho, então a gente saiu de junho, fechamos mais um mês e abrimos então mais um mês. Estamos agora, como a gente sabe, no mês de julho. Eu vou puxar aqui o Heikin Nash para a gente dar uma olhada então como a gente fez esse fechamento de junho pelo Heikin Nash, que a gente sabe que são grandes rastreadores de tendência, são muito importantes aí para a gente conseguir justamente rastrear a tendência macro no mercado, principalmente numa vela mensal. Sempre que a gente vai dando zoom out, a gente vai aumentando o tempo gráfico, tende a ser mais assertivo. E o que a gente tem aqui é que junho não foi positivo para o Bitcoin em relação à tendência. A gente vê que a gente fez aqui uma barra muito forte de baixa, a gente nota que a gente teve um corpo largo, a gente teve sombra inferior e a gente não teve sombra superior. Então a gente preencheu os 3 pré-requisitos para uma barra de força vendedora, que foi exatamente isso que a gente fez então no mês de junho, ampliando, né, o corpo que a gente fez aqui em maio. Vocês notam aqui que em maio a gente começou a alargar o corpo em relação a abril. Então abril, vamos puxar aqui de trás. Março e abril, a gente fez 2 meses aqui lateralizados, que foi justamente naquele rompimento falso que eu mostrei para vocês no início desse vídeo. Então a gente teve aqui 2 meses lateralizados, as velas ainda eram vermelhas, só que vocês notam que o corpo era curto e a gente tinha sombra superior. Então a gente não tinha aqui uma tendência tão clara, tão bem definida. E a partir de maio, a gente nota que o corpo da vela começou a aumentar, então a gente teve vela vermelha com corpo largo e a gente começou a não fazer sombra superior, ou seja, a gente fez aqui uma vela clássica aqui forte de baixa em relação a abril. Então em maio a gente começou a ter esse rastreador de tendência, que a tendência de venda ela poderia estar aí se fortificando no mercado, e no mês de junho a gente ampliou ainda mais essa tendência aqui inicial, essa vela, digamos assim, de maio. A gente fez então uma vela com corpo maior ainda do que a gente fez em maio. Então no momento vocês estão vendo que julho, é óbvio que só tem 3 dias, julho só tem 3 dias, então ainda tem muita água para correr aqui nessa vela, mas a gente está aumentando, pelo menos por enquanto aqui, o corpo, mais uma vez o corpo da vela aumentando, com sombra inferior já e sem sombra superior. É óbvio que essa sombra inferior ainda não é expressiva, mas mais uma vez a gente acabou de abrir o mês. O que a gente precisa e o que a gente quer ver aqui no Heikin Nash, no gráfico mensal, é que a gente comece a ver aqui o que a gente esboçou a fazer nos meses aqui que eu mostrei para vocês, março e abril. Se a gente tivesse visto aqui
A minha expectativa, eu lembro, eu cheguei até a fazer um vídeo aqui em março desse ano, nessa vela aqui. Essa vela aqui, ela chegou a ficar verde em determinados momentos. E se isso tivesse acontecido, teria sido muito bom. Acabou que a gente fechou o mês de março, essa vela não fechou verde, fechou aqui vermelha. É óbvio que a gente tem sombra para os dois lados, só que depois que a gente vem aqui de uma tendência majoritária de baixa, a gente começa aqui a ter esses dojis que são sombras para os dois lados. E corpo curto aqui, corpo indefinido. Se esse corpo tivesse feito verde, poderia indicar aqui uma tendência de uma possível reversão de tendência. Acabou que isso não aconteceu. As duas velas aqui foram vermelhas. Foi só um movimento aqui de lateralidade para a gente continuar a nossa queda. Mas então, voltando aqui para o macro, a minha expectativa é que a gente comece a ver aqui em algum momento nesse ano uma possível barra verde aqui para os preços, como a gente fez aqui, mas principalmente como a gente fez aqui em março de 2019. A gente está aqui em março de 2019, vocês notam que aqui foi o topo do Bitcoin em 2017, a gente começou a iniciar aqui muito claramente aqui, o gráfico mensal, ele é muito bom para o Heikin Nash, sempre que a gente muda de verde para vermelho ou de vermelho para verde, isso geralmente é um indicativo muito forte que a gente está tendo uma reversão de tendência. Usualmente quando a gente muda para vermelho ou para verde, a gente pode estar iniciando aí um grande movimento de alta ou de baixa. A gente nota aqui então que a gente fez o topo de 2017, a gente fez aqui o fundo de 2018, 2019, esse aqui foi o fundo do bear market de 2018, e a gente nota aqui que no momento que a gente fez então esse doji, que foi uma vela vermelha mais curta com sombra para os dois lados, no mês seguinte a gente fez aqui uma vela aqui de tendência de alta. Então a gente fez uma vela verde com sombra superior e sem sombra inferior. Então nesse momento aqui a gente tinha um indicativo ali de quem sabe a gente surfar alguns meses de alta. Foi exatamente isso que aconteceu aqui em 2019, e a minha expectativa é que a gente possa então, quem sabe, viver um momento como esse ainda em 2022. Vocês notam aqui também que nesse momento os preços eles esboçaram também aqui reverter a tendência, só que a gente teve aqui o evento chamado evento cisne negro aqui, que foi o Corona Dump. Então nesse momento, é óbvio que a gente nunca vai saber, mas na minha opinião, caso a gente não tivesse tido o Corona Dump, nesse momento a gente teria feito aqui só barras verdes. E vocês notam aqui então que se a gente der um zoom out no gráfico, o gráfico mensal pro Bitcoin no Heikin Nash, ele é muito assertivo. Geralmente quando a gente muda as cores, verde para vermelho, vermelho para verde, a gente começa a ver então uma forte tendência aí que está mudando. Até o momento isso não aconteceu, muito pelo contrário, a gente ainda está com uma vela forte aí, vermelha, mas sempre olhando todo mês então o Heikin Nash pelo gráfico mensal, para a gente buscar quem sabe uma vela verde ainda esse ano e ter aí um possível rally, não necessariamente para levar a novas altas históricas, principalmente pelo momento que a gente está vivendo no mundo em relação à economia, mas para a gente dar um respiro aí, o chamado rally da esperança, quem sabe. Vamos ficar de olho, e se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, ative a notificação, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.